E se eu te dissesse que existem provas invisíveis, momentos tão sutis que a maioria dos homens jamais percebe, mas que revelam sem erro quem uma mulher realmente é? O estoicismo nos ensina que o caráter não se revela nas palavras que agradam, mas nas ações que permanecem quando os olhos se fecham e o público se dispersa. A vida, mais cedo ou mais tarde, nos coloca diante de escolhas e situações em que as máscaras caem, e é nesse instante que descobrimos se o vínculo que cultivamos é genuíno ou apenas conveniência disfarçada de afeto. Hoje, vamos mergulhar nesses testes silenciosos que não dependem de confrontos, nem de armadilhas, mas da observação serena e atenta que só um homem sábio consegue cultivar. Imagine por um instante a tranquilidade de saber, antes mesmo de entregar seu coração, se está ao lado de alguém que valoriza você como homem ou apenas o papel que você desempenha. Essa clareza não é apenas libertadora, mas é também a chave para proteger sua paz interior, aquilo que os estoicos sempre colocaram acima de qualquer paixão ou ilusão. Muitos, por não enxergarem os sinais, confundem apego com amor, confundem gratidão com respeito e pagam um preço caro por essa ingenuidade. Mas você não precisa repetir esse destino. É preciso aprender a diferenciar o que é passageiro do que é sólido, o que é aparência do que é essência. Os estoicos sabiam que a virtude não se prova nos instantes de conforto, mas no modo como se atravessa a adversidade e no comportamento que se repete quando não há vantagens envolvidas. Uma mulher pode encantar no brilho da multidão, mas é no silêncio que seu verdadeiro caráter se revela. O que vamos explorar aqui não são teorias românticas, mas verdades práticas que podem mudar a maneira como você enxerga os relacionamentos para sempre. Por isso, se você já teve a sensação de estar investindo energia, tempo e emoção em alguém que parecia perfeito, mas no fundo carregava contradições, este vídeo é para você. O que vou compartilhar não serve apenas para abrir seus olhos, mas para fortalecer sua mente, para que você nunca mais se deixe aprisionar por ilusões. Essa é a verdadeira postura estoica de enxergar o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Mas antes de entrarmos a fundo nesses testes silenciosos, preciso te pedir uma coisa, confira agora mesmo se você já está inscrito no canal. É a única forma de garantir que não vai perder as próximas lições, reflexões e ferramentas que vão te fortalecer como homem e como ser humano. Inscreva-se, porque o conhecimento que vem pela frente pode ser a diferença entre anos de sofrimento ou uma vida guiada pela sabedoria e pela clareza. Muitas vezes, sem perceber, uma mulher coloca o homem à prova não com palavras diretas, mas com atitudes sutis, quase imperceptíveis para quem não está atento. Esses pequenos movimentos, esses gestos silenciosos, funcionam como filtros para identificar se o homem realmente possui firmeza de caráter ou se é apenas mais um disfarçando suas fraquezas. O estoicismo nos ensina que a verdadeira virtude não é declarada em discursos, mas demonstrada na prática, e é justamente aí que esses testes ganham força. Imagine uma situação simples, ela chega atrasada de propósito a um encontro e observa a sua reação. O homem impaciente, que perde o controle e demonstra raiva, revela muito mais sobre si mesmo do que gostaria. Já aquele que mantém a calma, respira fundo e não permite que a irritação o domine, mostra que carrega consigo algo raro, o domínio sobre as próprias emoções. Esse é o tipo de comportamento que não precisa de explicação, ele fala por si só. Esses testes não devem ser vistos como armadilhas, mas como oportunidades. Quando enxergamos com clareza, percebemos que a mulher não busca apenas nos provocar, mas compreender até que ponto somos consistentes com aquilo que dizemos ser. É fácil se declarar maduro, centrado e confiante, e difícil é comprovar isso em situações banais do dia a dia, onde a máscara cai e a essência se revela. O silêncio do teste é justamente o espaço onde a verdade aparece. O estoico não se preocupa em impressionar, ele se preocupa em ser. Sua tranquilidade diante da provocação não é uma estratégia calculada, mas o resultado natural de um espírito treinado para não ser escravo das emoções. Cada teste silencioso é, portanto, uma oportunidade de reafirmar o compromisso com a sua própria disciplina interior. Não é sobre ela, é sobre você a forma como decide reagir ao inesperado. Por isso, compreender que esses momentos são inevitáveis é o primeiro passo para enfrentá-los com sabedoria. Não se trata de tentar adivinhar todos os jogos ou intenções ocultas, mas de viver de maneira tão sólida e autêntica que, independentemente do que aconteça, sua postura sempre reflita firmeza, paciência e autocontrole.
Esse é o verdadeiro triunfo de transformar os testes em palco para revelar sua força interior. Um detalhe que muitos homens ignoram é que as mulheres prestam mais atenção ao que fazemos do que ao que dizemos. O discurso pode ser ensaiado, mas a reação espontânea, essa sim, entrega a essência do caráter. Por isso, os testes silenciosos não vêm acompanhados de avisos, eles surgem de forma inesperada, quase disfarçados na rotina. É nesse espaço de aparente normalidade que a mulher observa se o homem é realmente coerente com suas palavras ou se vive de aparências frágeis. Pense em uma situação corriqueira, ela faz uma pequena provocação, talvez até uma crítica disfarçada de brincadeira. O homem que se ofende de imediato revela insegurança. Já aquele que responde com leveza, sem perder o controle emocional, mostra que não se deixa abalar por palavras superficiais. É nesse contraste que ela identifica quem carrega a consistência e quem vive refém da aprovação externa. Do ponto de vista estoico, essas situações não são ameaças, mas convites para exercitar a disciplina interna. O sábio não teme ser testado, porque sabe que cada teste é, na verdade, uma oportunidade de fortalecer sua virtude. Marco Aurélio já dizia que a verdadeira grandeza de um homem não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. E dominar-se é justamente o que diferencia quem passa pelos testes silenciosos com dignidade daqueles que sucumbem a eles. Além disso, quando um homem demonstra serenidade diante desses momentos, ele transmite algo poderoso, segurança. Não é necessário levantar a voz, nem se justificar com explicações longas. Basta a firmeza na postura, a tranquilidade no olhar e a confiança de quem não precisa provar nada a ninguém. Essa energia silenciosa é o que faz com que a mulher reconheça nele alguém digno de respeito e de admiração. Portanto, a chave não está em decifrar cada gesto ou tentar antecipar cada teste, mas em cultivar uma vida sólida, baseada em princípios inabaláveis. Quando a raiz é firme, a árvore não teme o vento. Da mesma forma, quando seu caráter está alinhado com a disciplina estoica, não há silêncio, provocação ou prova oculta capaz de abalar a sua essência. Um dos momentos mais reveladores acontece quando a mulher percebe que não precisa mais depender de você. É nesse instante que se descobre a verdadeira natureza das intenções. O estoicismo nos ensina que o caráter não é definido pelo conforto ou pela presença constante de vantagens, mas sim pela consistência em ausência de estímulos externos. É nesse espaço de liberdade, sem recompensas imediatas, que os traços ocultos se tornam evidentes. Imagine um homem que sempre esteve disponível, apoiando e suprindo necessidades, e de repente não é mais indispensável. Se o afeto dela desaparecer ou a gentileza se tornar escassa, você presencia o que sempre esteve escondido, a gratidão temporária confundida com amor genuíno. A vida não precisa de encenações, ela se encarrega de revelar quem realmente valoriza princípios e quem valoriza apenas benefícios. Michael, por exemplo, experimentou isso da forma mais clara. Após anos de solidão, ele conheceu uma mulher charmosa e envolvente. No início, ela se apoiava nele emocionalmente e valorizava sua presença como âncora em sua vida. Mas, à medida que reconquistava sua independência financeira e social, mudanças sutis começaram a aparecer. Cancelamentos frequentes, respostas curtas, desinteresse nas necessidades dele. O que parecia afeto genuíno revelou-se conveniência. O aprendizado é inevitável e não se trata de punir ou testar, mas de observar com atenção e clareza. Um homem que entende essa dinâmica não reage com raiva ou ciúme, mas com discernimento. Ele percebe que a consistência, e não a intensidade momentânea do afeto, é o verdadeiro indicador de caráter. Um vínculo sólido se mantém, mesmo quando a necessidade desaparece, um vínculo superficial desaparece junto com ela. Portanto, homens, esse teste silencioso não é apenas uma advertência, mas uma oportunidade para alinhar sua percepção à realidade. A sabedoria estoica nos orienta a não nos apegarmos ao que é efêmero e a valorizar o que é duradouro. Ao observar a maneira como a mulher age na ausência de dependência ou necessidade, você pode decidir onde investir seu tempo, sua energia e seu coração. Muitas vezes, homens se concentram em declarações de amor, mensagens carinhosas e gestos românticos, acreditando que esses sinais definem o vínculo. No entanto, o estoicismo nos lembra que palavras são previsões, enquanto ações são registros do caráter.
O verdadeiro teste silencioso está no que não é dito, no que acontece quando não há espectadores ou recompensas. É nesse silêncio que se revela quem valoriza princípios e quem apenas encena afetos. Observe atentamente, e quando não há elogios, não há aplausos, não há expectativas, como ela age. Se o comportamento se mantém consistente, você está diante de alguém que vive segundo valores internos. Se muda, se desvia ou se torna superficial, está diante de alguém guiado por conveniência. Essa percepção não é paranoia, é atenção estratégica à realidade. Um homem sábio não precisa criar armadilhas, ele apenas observa padrões. O caso de James exemplifica isso de forma clara. Ele conheceu uma mulher charmosa e encantadora em público, mas pequenas observações em momentos privados revelaram diferenças sutis e mensagens escondidas, mudanças de tom, distrações que indicavam descompasso com a lealdade aparente. Ele não a confrontou com acusações, mas observou pacientemente, compreendendo que o caráter se evidencia na consistência silenciosa e não na performance para impressionar. Essa é a essência do teste silencioso, separar o que é real do que é encenado. A vida cotidiana, sem holofotes ou recompensas, serve como palco para a autenticidade. Homens que aprendem a ler essas nuances desenvolvem não apenas discernimento emocional, mas também proteção contra ilusões que poderiam custar anos de energia e frustração. O estoicismo nos ensina que a clareza é um escudo mais valioso do que qualquer demonstração efêmera de afeto. Portanto, aprenda a ouvir o silêncio e a observar o não dito. Em um relacionamento, o que não precisa ser provado é muitas vezes mais revelador do que tudo que é declarado com intenção. Se você identificar padrões consistentes, poderá investir confiança e energia, ou se notar inconsistências, poderá preservar sua paz e tomar decisões com base na realidade, não na ilusão. O silêncio, mais do que qualquer palavra, revela quem realmente merece seu coração. Um dos maiores desafios nos relacionamentos é diferenciar gratidão de caráter verdadeiro. Muitas mulheres demonstram afeto quando precisam, quando dependem de você, ou quando sua presença lhes traz algum benefício imediato. O estoicismo nos ensina que o valor real de alguém se revela quando não há nada a ganhar, quando a gratidão se transforma em ação consistente, mesmo sem recompensa. É nesse ponto que amor genuíno e conveniência se separam de forma inconfundível. Michael é um exemplo claro dessa dinâmica. Inicialmente, ela se apoiava nele em tudo, ligações, decisões, segurança emocional e financeira. Ele se sentia valorizado e necessário. Mas, à medida que reconquistava a independência, sua presença deixou de ser essencial. Foi nesse momento que ele percebeu algo que nenhum gesto romântico poderia revelar: o carinho dela era condicional. A gratidão desapareceu quando os incentivos externos deixaram de existir, expondo uma verdade que palavras doces jamais teriam mostrado. O teste silencioso, portanto, é observar a transição. Como ela reage quando a necessidade desaparece? Se o respeito, a consideração e o cuidado permanecem, você encontrou alguém que valoriza princípios, não conveniência. Se há frieza, descaso ou desinteresse, você acaba de ver a face da utilidade substituindo o afeto. É uma lição dura, mas necessária. O amor verdadeiro se mantém firme, independentemente de circunstâncias ou benefícios. Homens, esse discernimento não exige experimentos ou joguinhos. A própria vida apresenta esses momentos. A observação atenta das pequenas mudanças na rotina, da forma como ela lida com independência, da maneira como respeita seus limites sem precisar de algo em troca, é suficiente para revelar quem merece seu investimento emocional. Essa é a prática estoica aplicada aos relacionamentos: enxergar a realidade e agir com clareza, sem se deixar levar por ilusões passageiras. Por fim, entenda que gratidão é temporária, mas valores são permanentes. O respeito e a consideração que permanecem mesmo na ausência de benefícios são o verdadeiro reflexo do caráter. Reconhecer essa diferença permite que você preserve sua paz, direcione sua energia para quem realmente merece e construa vínculos duradouros, sustentados pela consistência e pela integridade, e não por necessidades ou conveniências momentâneas. Chegamos ao ponto onde tudo se conecta: liberdade, dependência, silêncio e consistência. A diferença entre amor genuíno e conveniência se revela nos padrões, não nos momentos isolados.
O estoicismo nos ensina que a virtude se mantém constante independentemente das circunstâncias externas, e é exatamente assim que você deve avaliar um relacionamento. O caráter não muda quando os incentivos desaparecem e ele se confirma. Observe como ela age quando não há nada a ganhar e ninguém para impressionar. Esse é o verdadeiro termômetro da integridade. Se ela mantém respeito, cuidado e consideração, mesmo quando você não é indispensável, você está diante de alguém raro, alguém que valoriza princípios acima de benefícios. Se, por outro lado, a atenção diminui e a indiferença cresce, a verdade surge com clareza: o afeto era condicionado, e não genuíno. O segredo está em perceber padrões silenciosos, não em criar testes dramáticos. Homens que se prendem a gestos superficiais ou palavras doces acabam confundindo desempenho com caráter. Já quem observa a consistência em momentos neutros ou desprovidos de incentivo aprende a reconhecer a essência real da pessoa. A sabedoria, aqui, é a arma mais poderosa, e não se trata de desconfiar, mas de discernir com clareza. Quando você entende e aplica esses dois testes, liberdade sem supervisão e tratamento após a independência, passa a investir tempo, energia e coração de maneira consciente. A vida se torna um filtro natural, eliminando relacionamentos baseados em conveniência e destacando aqueles que são sustentados por valores. A consciência sobre esses padrões não apenas protege seu bem-estar, mas também fortalece sua capacidade de escolher parceiros com integridade, coerência e respeito verdadeiro. Portanto, homens, internalizem esta lição: da paz que vocês buscam em um relacionamento depende da clareza que vocês mantêm diante da realidade. Não é sobre controlar ou testar, é sobre observar, reconhecer padrões e agir com discernimento. Valorize quem permanece constante quando não há holofotes, quem mantém respeito quando você não é necessário, e quem vive segundo princípios, não aparências. Essa clareza transforma sua vida amorosa e protege seu coração das ilusões que custam anos de confiança e felicidade. Quando você une todos os elementos que exploramos: a liberdade sem vigilância, o comportamento após a independência, o silêncio que revela mais que palavras, e a observação de padrões consistentes, surge algo que poucos homens realmente alcançam: clareza absoluta sobre quem está ao seu lado. Essa clareza não é confortável no início, ou muitas vezes é dolorosa. Mas ela é libertadora, porque transforma incerteza em certeza, ilusão em realidade, e proteção em poder. Lembre-se, o amor genuíno não é um gesto isolado, não é um sorriso momentâneo ou uma mensagem afetuosa. Ele se sustenta em valores, em princípios, na consistência de ações quando ninguém observa, quando nada é devido. Quem ama de verdade não depende de incentivos externos, não mede afeto pela sua utilidade. A presença dessa consistência é um farol. Ela indica segurança, confiança e respeito duradouro. O verdadeiro desafio é que a maioria dos homens confunde intensidade com autenticidade. Paixão, química e gestos exuberantes podem impressionar, mas eles não sobrevivem ao teste do tempo nem às circunstâncias neutras. O que permanece é o caráter. O que permanece é a integridade que se manifesta mesmo quando não há holofotes, quando não há ganhos imediatos, quando nada obriga a pessoa a se comportar de determinada forma. Reconhecer isso é o que separa quem sofre anos de desilusões de quem investe em relacionamentos sólidos e saudáveis. Agora, imagine sua vida a partir desse ponto de clareza. Imagine ser capaz de enxergar padrões antes de se envolver, de compreender intenções antes de se comprometer, de proteger sua paz e seu coração de ilusões que poderiam custar anos de tempo, energia e confiança. Essa percepção não é apenas conhecimento, é poder. É o tipo de sabedoria que transforma sua abordagem aos relacionamentos e fortalece sua autonomia emocional, fazendo com que você escolha a qualidade em vez da conveniência. Portanto, homens, a pergunta que deve guiar suas escolhas não é: ela me ama agora? Mas sim, ela manterá respeito, cuidado e integridade quando nada mais estiver em jogo? Se a resposta for sim, você encontrou alguém raro, alguém que valoriza princípios e não benefícios. Se a resposta for não, você acaba de economizar anos de decepções e frustrações, e ganha algo ainda mais valioso: liberdade para investir em quem realmente merece seu tempo e seu coração.
E se este conteúdo trouxe clareza e fez você repensar a forma como observa e avalia relacionamentos, faça algo importante agora e confira se você já está inscrito no canal, para ter certeza de que não vai perder as próximas reflexões, estratégias e verdades que estamos preparando. Curta este vídeo se sentiu que ele trouxe valor para a sua vida e compartilhe nos comentários sua experiência. Qual foi o momento em que você percebeu a diferença entre amor genuíno e conveniência? A sua participação ajuda a fortalecer a comunidade e a criar mais discussões profundas sobre relacionamentos, caráter e sabedoria.